Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de musculação, né? Como ganhar músculos treinando. Deixa só o pessoal chegar, deixa eu encaminhar para mais gente. Caso você esteja entrando agora, envie para seus amigos, familiares, conhecidos que queiram também ganhar músculos, né? Aprender a ganhar músculos dentro da academia. Deixa eu só enviar para a galera aqui, enquanto vocês vão entrando, para que mais pessoas possam participar, né? E aprender sobre hipertrofia em casa, como treinar também na academia e diversos outros fatores que podem, né? E vão, de certa forma, influenciar o processo de aumento de massa muscular, uma vez que ele é multifatorial, ele depende de diversos fatores. Então eu acredito que vocês vão gostar dessa live de hoje. É uma live curta, decidida de última hora, mas eu creio que vai ajudar muita gente aqui que tem essas dúvidas de como aumentar a massa muscular, não sabe por onde começar, quais seriam os primeiros passos dentro da musculação. Enquanto isso, eu estou enviando para mais gente aí. Façam um favor também, envie para seus amigos, familiares, colegas, enfim, quem vocês queiram que aprendam sobre esse processo. E também me ajudar a criar mais conteúdo como esses, né? Comprando selo, né? Esses selos são a forma que o Instagram encontrou de monetizar criadores de conteúdo, pessoas que fornecem conteúdo para seus seguidores em diversas áreas. E no meu caso, especificamente, exercício físico, saúde e educação no ensino superior. Bom, então vamos lá. Aproveitem quem está aí, manda para amigos, familiares, no aviãozinho aqui no direct, para eles também entenderem o processo de hipertrofia, de ganho de massa muscular. Então o título da nossa live de hoje é como ganhar músculos, né? Então é um processo multifatorial. Primeiro temos que entender como esse processo vai iniciar. Primeiro, todo mundo fala-se muito, dentro das salas de musculação, do termo hipertrofia, né? Muitas pessoas não entendem, de certa forma, o que seria essa tal famosa e chamada hipertrofia. Vamos lá. Então, hipertrofia, né, seria um aumento excessivo de um tecido, né, de um órgão. Mas especificamente dentro da musculação, o tecido muscular. Então, é um processo que depende de diversos fatores. Um fator primordial a esse processo seria o aporte nutricional, não só o aporte nutricional, mas também um aporte mecânico. E esse aporte mecânico, ele ocorre diretamente, né, diretamente ligado ao tipo de treinamento que é realizado. Então, dentro da hipertrofia, dentro do músculo esquelético, o músculo que realiza a contração, por exemplo, do bíceps, o músculo que realiza a flexão de cotovelo, principalmente os homens gostam muito de realizar a rosca direta. Para quem não conhece, é um exercício que tem a barra e realiza a contração, né, desse músculo especificamente. E esse tipo de hipertrofia ele pode ser dividido, né, em dois tipos. O músculo ele é constituído por diversas estruturas, né? E essas estruturas são compostas por células. E a célula específica do músculo é chamada de fibra muscular. E a fibra muscular, por sua vez, ela tem unidades menores. As unidades menores, né, chamadas de miofibrilas, elas podem ser aumentadas de tamanho devido a esses fatores que nós citamos, né? Por exemplo, né, estresse mecânico causado pela musculação, e esse estresse mecânico causado pela musculação, ele pode proporcionar um aumento do tamanho dessas fibras, que são as células responsáveis pela contração do músculo. Então, dentro da sala de musculação, o que mais se espera nesse processo seria o aumento do tamanho dessas fibras. Agora, temos outro tipo de hipertrofia. E essas células, né, elas vão armazenar energia. Grande parte dessa energia que elas são armazenadas é em forma de glicogênio, né, que é um tipo de carboidrato. Então, essa também é chamada de hipertrofia sarcoplasmática. Então, esse glicogênio, esse carboidrato que está armazenado dentro da célula, ele também pode levar água junto com ele. Então, seria o aumento do armazenamento desse tipo de carboidrato
e também de água. Então, esse fenômeno que ocorre em função de aspectos mecânicos, que eu disse, né? E também nutricionais, devido ao estoque de carboidrato, o aporte ideal de proteínas que vão gerar esse aumento de massa muscular que eu citei, que seria a hipertrofia. Então, a ciência em torno da hipertrofia muscular, ela mostra alguns aspectos. A tensão mecânica. Por exemplo, quando falamos de tensão mecânica, estamos falando de como o exercício físico promove o rompimento dessas fibras musculares. Vamos lá. Uma vez que essas fibras musculares são rompidas a nível micro, ou seja, microscópico, o corpo humano tem que reparar esse processo. Esse processo de reparação, ele necessita de ação de hormônios, né, que são liberados pelo corpo naturalmente, a ação do depósito de proteínas, né? Esse depósito de proteínas, ele é importante para que haja a reparação dessas fibras que são unidades menores, devido ao processo mecânico causado pela musculação. Então esse processo mecânico, ele causa microdanos no músculo. Então esses microdanos causados pelo treinamento resistido, também chamado de musculação, ele ocorre principalmente em uma das fases do movimento. Por exemplo, vamos lá. Voltando no exemplo do bíceps. O bíceps, ele realiza duas fases, né? Uma fase de contração, uma fase de alongamento. Nessa fase de alongamento aqui, ó, contraiu, alongou, chamada de fase excêntrica, ou seja, a fase que o músculo está alongando. Essa fase é onde ocorre o maior número de lesões pequenas, né, as chamadas microlesões. Então, essas microlesões vão ser reparadas. Então, isso causa um estresse. E esse estresse necessita de alguns fatores, né? Por exemplo, né, quando falamos de aumento da tensão mecânica, ou seja, tempo de contração, nós estamos falando de alguns métodos que vocês podem utilizar dentro da academia, dentro da sala de musculação, a fim de que esse aumento desse tempo de contração que eu falei, que seria o estresse mecânico, promova o maior número de lesões pequenas. Então, uma das formas que nós podemos encontrar são os chamados de métodos intensificadores. Esses métodos intensificadores, eles podem ser de diversas formas, né? Como eu uso muito com os meus alunos, né? Os métodos chamados os bisets, trisets. O que seria isso? Voltando ao exemplo do início da aula. Eu falei sobre o bíceps, né? O bíceps, né? Aquela rosca direta, tá? Ou seja, contrai, estende. Exercício de rosca direta, por exemplo, exercício de rosca alternada, né? Eu vou mostrar isso ao vivo na sala de musculação nas próximas semanas. Então, esse exercício de rosca direta combinado com rosca alternada, exemplo, realize entre 10 e 12 repetições na rosca direta, entre 10 e 12 repetições na rosca alternada. O que nós podemos entender com isso? Em que esse indivíduo realizou não só 12, mas, porém, 24 contrações. 24 movimentos, né? E esses 24 movimentos aumentou o tempo de estresse mecânico daquela fibra. Ou seja, nós tivemos um aumento do número de lesões pequenas, as chamadas microlesões. E essas pequenas lesões, de certa forma, vão necessitar de um processo de reparação. O que seria isso? Esse processo de reparação, ele necessita de outros fatores, além de fatores mecânicos. Por exemplo, depósito de proteína, ou seja, depósito de aminoácidos naquele local onde houve a lesão. E isso depende do quê? Do número, da quantidade ideal de proteína que você ingere ao longo do seu dia. Não é aquela proteína que você vai ingerir, né, imediatamente após o treinamento, que vai salvar aquele whey milagroso do pós-treino, e sim a quantidade total de proteína que você ingere ao longo do dia, tá? Se você tem uma quantidade insignificante de proteína, praticamente dependendo do tipo de treinamento que você realiza, que você não faz uma musculação social, digamos, né, que você treina de verdade,
você vai conseguir atingir os valores ideais para que promova a hipertrofia. E detalhe, esse processo não ocorre unicamente com a adição de proteína. Ele depende também, tá, pessoal, de carboidratos. Então, se depende de carboidrato, então seria uma união perfeita entre quantidade ideal de carboidrato e quantidade ideal de proteína, mais o estresse mecânico. Então, de certa forma, a hipertrofia muscular, ou seja, o aumento de massa muscular, ele é o crescimento, tá, das células dos músculos, que também são chamadas de fibras musculares. Então, esse processo todo que nós falamos, né, de danos musculares, né, estresse mecânico, né, que também pode ter um efeito de aumento de massa muscular, ele necessita de um aumento progressivo das cargas. É um princípio do exercício físico, né, que seria o princípio da sobrecarga. Até fiz uma live, eu fiz um post essa semana sobre isso. Por que seria isso? Para garantir a tensão, para garantir a tensão mecânica suficiente, o que seria isso? O músculo contrai de forma efetiva, deve existir um aumento progressivo das cargas. O que seria isso? Quando eu falo de carga, eu estou falando de peso, quilagem, tá? Não só quilagem, mas também manipular outras variáveis, como por exemplo o tempo de contração, tempo de recuperação. Então tudo isso, né, somado a fatores nutricionais, somado a fatores mecânicos, vão proporcionar o aumento de massa muscular. Então, gente, o que nós podemos entender sobre isso? O processo de hipertrofia, ele depende de diversos fatores. Aí nós temos esses métodos que vão intensificar o treinamento, temos métodos que podem, de certa forma, melhorar a resposta hipertrófica. Então, tudo isso aí que nós falamos até o momento, ele vai ocorrer em detrimento de esses fatores que eu citei. Só que, basicamente, pessoal, nós temos que entender que existem públicos diferentes, né? Quando falamos de públicos diferentes, nós temos de pessoas aptas a esse processo, né? Como que eu posso entender isso? Porque existem pessoas que possuem limitações, né? Limitações ou físicas, ou limitações psicológicas, ou limitações genéticas, né? Então, seria a chamada, né? Aquele indivíduo não é hipertrofia em tal grupo, ele não tem genética para isso. Quase sempre é isso mesmo, gente. Ele não tem estrutura genética para poder chegar àquela estética corporal. Então, quando eu realizo processos que vão proporcionar o crescimento muscular estimulado pelo treinamento, o que nós podemos entender? Nós temos que ter contagens de calorias. Diferente de emagrecimento, processo de hipertrofia, nós temos que ter superávit calórico. O que é superávit calórico? Você deve gastar mais do que você ingere. E esse superávit calórico não é qualquer coisa, né? Não é o dia do lixo a semana inteira. É você monitorar os seus macronutrientes, por exemplo, carboidrato, proteínas, né? Gorduras, de forma sistematizada. Então, o treino de força, a musculação, é o treino mais indicado para esse processo, o aliado à interação desses processos, né, da alimentação. Então, se eu tenho, né, podemos ter dois grupos. Um grupo que realiza, né, treinamento e um grupo que realiza apenas treinamento resistido. E um grupo que realiza treinamento resistido e dieta adequada. E temos o grupo controle. É o grupo que não faz nada. Determinado tempo, né, após 12 semanas, constatado que esse grupo que não fez nada vai mantendo a mesma coisa, ou seja, no 0 a 0, isso é fato. Aquele grupo que de certa forma só manteve o treinamento, ele não modificou em quase nada a massa muscular, porque ele manteve uma dieta aleatória. Aquele grupo que fez uma dieta específica para esse processo, ou seja, os macros foram ajustados conforme peso corporal, horários, qualidade, valor biológico, né? O descanso ideal, esse grupo teve em torno de 33% a 40% maior aumento de massa muscular comparado àquele que só realizou exercício. Então, pessoal,
nós podemos entender que não é só simplesmente treinar, tá? Temos que ter um treino de qualidade, ou seja, manipular as variáveis, se entregar ao processo. Outro detalhe que é muito importante, né? O fator mental. O que é o fator mental? É você estar presente naquele momento. Isso interfere também. O que seria estar presente naquele momento? É você estar concentrado naquele músculo-alvo que você está realizando o movimento. Tá? Essa concentração naquele músculo-alvo é, de certa forma, unido a esses aspectos que eu citei anterior, por exemplo, dieta, treino, amplitude de movimento, enfim, você consegue ter uma otimização do seu treinamento. Então, tudo isso, gente, não existe uma receita. Temos que observar aspectos intrínsecos de cada sujeito, ou seja, é individual. Tá? Não é porque sujeito A teve uma resposta ótima e sujeito B teve uma resposta insignificante que ambos vão ser monitorados por um mesmo programa de treinamento. Cada pessoa possui sua característica própria. Então, aspecto alimentar, aspecto de treinamento devem ser individualizados. Então, ambos os processos devem ser otimizados de tal forma que cada sujeito é único. Então, quando falamos em hipertrofia muscular, eu estou falando em carga aliada, ou seja, sobrecarga aliada a processos que vão intensificar, que vão aumentar o tempo de estímulo. Por exemplo, tempo de contração, né? Por exemplo, aumento do estímulo, métodos que vão intensificar, que eu acabei de falar, a união de dois exercícios, né? Que tem para o mesmo grupamento muscular. Ou, por exemplo, eu quero enfatizar um trabalho de peitoral, que é o músculo motor-alvo no supino, né? Aí eu posso realizar um tríceps na polia para fadigar o tríceps, que é um músculo que vai auxiliar o movimento supino. Isso, de certa forma, é chamado de pré-exaustão. O que acontece? Quando você fadiga o músculo auxiliar ao processo principal, você consegue otimizar mais o trabalho daquele grupamento que é alvo. Então, são diversas formas que vocês podem modificar e intensificar o treinamento de vocês. Então, tanto tensão mecânica, tensão relativa ao tempo de contração, são aliados ao processo alimentar. Então, quando eu falo de macronutrientes, eu falo principalmente do quê? De ter uma quantidade ideal de carboidrato, de ter uma quantidade ideal de proteína, um sono adequado, manipular variáveis do treino e um fator muito importante, estar presente no processo. É aquela velha história que eu gosto de falar, né? Eu falo isso muito com os meus alunos, tanto de graduação, de pós-graduação e de personal e de consultoria online. Às vezes as pessoas querem ter o resultado sem passar pelo processo. O caminho é longo, gente. O caminho é longo. Não é do dia para a noite. Vai ocorrer diversos altos e baixos durante o processo. Tem dias que você vai estar motivado ou motivada, tem dias que vocês não vão estar sem motivação alguma. Então devem continuar a realizar o processo independente do seu grau de motivação. Porque vai ter dias que você vai ter ânimo para treinar, vai ter dias que você não vai treinar na marra, né? Mas deve treinar, então a constância é importante. Né? Então tudo isso, né, gente, deve ser levado em consideração para que você consiga ter o processo. Aí tem outra história, né? Eu gosto de falar muito com os meninos da faculdade e com os meus alunos de personal. A gente deve destruir para construir, né? Ou seja, a alimentação é a pedra e o treinamento resistido à musculação é o pedreiro. Você quebra para poder construir através da alimentação. Então, tudo isso aí, gente, o aporte energético é observado durante esse processo. Então, eu acredito que quando vocês otimizarem, vão entender que isso, né, grande parte das pessoas, fulano A conseguiu ter resultados, eu não consegui ter resultados. Então isso aí, gente, é em detrimento de aspectos relacionados ao treino, né, ao tipo de treinamento que ele está realizando e também ao processo alimentar, tá? Então, eu vou deixar aqui
aliás, deixei na descrição, né, falando sobre a questão dos selos, né, que vai ajudar cada vez mais a produzir conteúdos como estes, né. Eu quero tentar ao máximo simplificar conceitos relacionados à fisiologia do treino e à prática diária. Por que a prática diária? Porque grande parte de vocês buscam essa resposta aqui, ó, no rodapé superior. Como ganhar músculos? Então, para ganhar músculos, nós temos que ter todos esses processos bem alinhados, de tal forma que nós consigamos, né, obter o objetivo de vocês. Porque o objetivo não é meu, é seu. Se você falar para mim, ó, Lucas, eu quero ganhar músculo, você está fazendo a sua parte? A sua parte é o quê? Manter a alimentação adequada, né, um acompanhamento nutricional adequado e no treinamento se entregar. Porque muitas das vezes, né, a própria pessoa se sabota, né? Ou seja, o que seria isso? Existem dois tipos de fadiga. A fadiga psicológica e a fadiga fisiológica. O que seria a fisiológica? É um momento em que o músculo contrai, por exemplo, realiza 10 repetições lá na rosca direta e ele não consegue de fato realizar a 11ª repetição. Aí, o que acontece? Isso é a fadiga fisiológica. Em alguma situação em que o indivíduo está realizando as 10 repetições, mas lá pela 8ª ele se auto-sabota, começa a ter um desconforto, o cérebro é preparado para isso mesmo, para minar o indivíduo de condições de desconforto. Então ele começa a ter o desconforto inicial, ele cessa. Mesmo sabendo que ele consegue ir além daquela quantidade ideal de repetições. Tá? Então essa fadiga psicológica, às vezes, ela precede a fadiga fisiológica de fato. Então, é aquele ponto que eu falei no meio da live. A pessoa deve se entregar ao processo de tal forma que ela realize o seu máximo. E se entregando ao seu máximo, ele vai ter um impacto significativo na fisiologia daquele músculo-alvo do treinamento. Porque ele vai conseguir otimizar o estiramento muscular causado pelo treino. E quando ele otimiza esse processo, de certa forma, aquelas alterações fisiológicas vão ser significativas na hipertrofia, tá, pessoal? Isso aqui é uma breve live, não foi nada programado, foi de última hora. Estava aqui montando um módulo de pós-graduação e me veio à cabeça, vou falar um pouquinho de hipertrofia, tá? Se vocês gostaram do conteúdo, né, depois eu vou deixar salvo no GTV, comprem selos para poder ajudar a produzir conteúdo, mais conteúdo igual a esse, e compartilhe com seus amigos e familiares, porque é muito importante tentar levar ao máximo essa mensagem. Eu quero tentar ao máximo de agora em diante unificar o que é prático, ou seja, a minha assistência como personal e consultor online, com minha atuação como professor de ensino superior, tanto na graduação como na pós-graduação. Por quê? Porque grande parte de vocês estão aqui pelo personal, querem saber respostas rápidas, mas também não perder o aspecto técnico, que isso é o grande diferencial de quem é assistido por mim, tá? Um grande abraço. Caso surgir dúvidas após essa live, deixe nos comentários, vou deixar ela salva no GTV, tá? Valeu, pessoal, um grande abraço, até mais, até a próxima. Essa foi uma breve, semana que vem tem mais.